Aviso: só assista a esta apresentação se você sofre com pressão alta ou hipertensão arterial. Se você tem alguém muito próximo a você que sofre destas doenças, ou se você já está cansado de sentir o medo e as consequências que a hipertensão arterial causa, como tontura, sangramentos nasais, dores de cabeça, enjoo, dor na nuca, sonolência, zumbido no ouvido, entre diversos outros problemas. As informações sobre pressão alta ou hipertensão arterial que estou prestes a revelar neste rápido vídeo mudará a sua vida a partir de hoje. Sim, eu sei que são revelações polêmicas, porém é meu dever revelar as minhas informações neste vídeo. Assista até o final, pois eu não sei até quando este vídeo ficará no ar. Antes de continuar, deixa eu realmente me apresentar. Sou Gilson Reis, especialista, pesquisador, estudante e amante das plantas e dos chás. Ao longo dos anos, tenho ajudado milhares de pessoas no Brasil e no mundo a alcançar uma saúde equilibrada, a ganhar mais energia, disposição, diminuir o uso de remédios e evitar cirurgias desnecessárias. Neste vídeo, vou te ensinar como controlar e tratar a hipertensão arterial de forma natural e sem efeitos colaterais. Sim, isto mesmo que você ouviu. Tudo comprovado cientificamente através de um método muito simples e de rápida aplicação. Eu sei que você pode achar que isso tudo é bom demais para ser verdade. Sabe por que você deve estar pensando assim? Porque todos os médicos acreditam que ao desenvolver a doença, independente do que façam, eles não podem ser revertidos. E é isso mesmo, sempre. Já foi comprovado cientificamente pelas maiores universidades do mundo que isso não é verdade. A hipertensão arterial ou pressão alta não é uma sentença. Você não está sentenciado a ficar preso com hipertensão arterial por toda a sua vida. E neste vídeo vou revelar como isso é possível. Quero mostrar como controlar e reverter a sua pressão alta ou hipertensão arterial. Você já parou para pensar como seria a sua vida sem a pressão alta? Acordar pelas manhãs sem sentir tontura, sem ter que engolir diversas pílulas pela manhã ou depois das refeições, sem ter que sofrer os efeitos colaterais como náuseas, vômitos e tantos outros efeitos que você sofre com o uso de remédios, sem poder andar livremente com aquela sensação de desmaio ou sem poder fazer as suas atividades físicas, pois elas causam alterações em sua pressão. Olhar para os seus filhos e ter a certeza que estará ao lado deles no futuro, sempre que precisarem. Tendo a certeza que você viverá os próximos anos de sua vida sem se preocupar com as consequências da pressão alta. Consequências como tonturas, os sangramentos nasais ou as dores de cabeça. E a boa notícia que vou revelar para você é que o poder de salvar e transformar vidas, sim, transformar a sua vida. Por isso, reafirmo que este é o vídeo mais importante que você vai assistir na sua vida. Não importa se você foi recém-diagnosticado ou está há anos convivendo com a hipertensão. Antes de tudo, quero revelar o porquê estou te falando tudo isso neste vídeo. Por isso, vou te contar uma rápida história. Meu primeiro contato com as plantas e chás foi quando eu era criança, por volta de 1960. Estava muito gripado e lembro que meu avô tentou me dar uma bebida quente e ruim para eu tomar. Na ocasião, como eu era criança, não quis tomar, pois o gosto era muito ruim. Ele me obrigou. Me obrigou a tomar aquela mesma bebida nos dias em que se passaram. E esta foi a primeira vez que eu utilizei os chás medicinais para tratar de uma doença. Os anos foram passando, eu fui crescendo e aquela cena se repetindo por mais vezes. Sempre que eu tinha um mal-estar, algum tipo de desconforto ou estava doente, meu avô pegava o seu livrinho de receitas e fazia uma bebida para mim. Até que um dia resolvi perguntar que livrinho era aquele, que bebidas eram aquelas que ele me dava sempre que eu estava doente. E ele me respondeu: só lhe dou para beber aquilo que a natureza nos fornece. A partir disso, comecei a utilizar as plantas e os chás sempre que tinha alguma doença. Com 40 anos de idade, precisei me mudar para a capital do meu estado, o Rio de Janeiro. Comecei a perceber que na capital quase ninguém utilizava ervas e chás para tratamento de doenças. A cultura era muito voltada à medicina tradicional e ao uso de remédios. E exatamente no dia 28 de janeiro de 1992, uma manhã muito quente, eu me lembro exatamente, eu estava indo para o hospital, que era voluntário, pois sempre gostei de ajudar as pessoas. Neste dia, em uma das aulas do hospital, eu conheci um senhor.
Irei dar um nome fictício a ele para proteger a sua privacidade. Irei chamá-lo de Douglas. Quando entrei no quarto para conhecê-lo, no caso Douglas, ele estava acompanhado de seu filho. Douglas foi diagnosticado com hipertensão arterial e estava em estado avançado. Mesmo tomando diversos comprimidos, os remédios não estavam respondendo bem. Ele continuava a sofrer com as consequências da pressão alta, principalmente em sua cabeça, que não estava nada bem. Notei que os dois estavam tristes e com os olhos vermelhos. Logo, descobri o porquê o Douglas e seu filho estavam tão tristes. Descobri que o Douglas estava tendo crises constantes de pressão alta, o que estava impedindo de fazer coisas rotineiras da vida, como poder comer os alimentos, andar sozinho, trabalhar, dirigir. Seu estado estava avançado e ele tinha acabado de sofrer um infarto. O seu caso era grave, onde ele precisava controlar a sua pressão a todo instante, e além do estresse. Com isso, o hospital nada mais podia fazer do que mantê-lo dopado, algo que estava assustando o Douglas. Por mais que as doses de metolazona tivessem aumentado bastante para tentar conter as dores, os efeitos colaterais do remédio estavam se tornando insuportáveis. Efeitos como náusea, sonolência, tontura, função hepática anormal, insuficiência renal e diversos outros. A partir deste momento, uma ficha caiu, porque tomando os remédios ele não melhorava. Algo estava errado. Fiquei pensativo durante dias tentando entender o porquê o hospital não podia fazer nada pelo Douglas. Depois de algum tempo, eu descobri esta resposta. Irei contar para você esta polêmica descoberta mais adiante. Vamos voltar agora à história. Certo dia, ao chegar no hospital, vendo aquela cena se repetir, tomei uma decisão. Não sou médico, mas não podia mais aguentar aquele homem sofrendo de dor. Como fui educado desde cedo pelo meu avô a utilizar chás no tratamento de doenças, fui conversar com o médico que cuidava do Douglas e expliquei ao mesmo que os remédios estavam fazendo mais mal do que bem. Falei com ele sobre o uso de chás, que eu era adepto e que utilizei para tratar doenças, e sugeri fazer o uso com o Douglas. Porém, naquele momento o médico foi ríspido comigo e disse que se a ciência dos remédios não estavam tratando, por que as plantas poderiam tratar? Proibiu-me de dar chás ao Douglas e falou para que eu fosse um voluntário comum e não me metesse na medicina, já que não tinha estudado para isso. Naquele momento, concordei que realmente não tinha estudado e não era médico, apenas um voluntário. Mas na minha mente, eu não poderia deixar aquela situação continuar. Não aguentava mais ver o Douglas sofrendo e não fazer nada. Resolvi, de forma escondida, que iria aplicar o que meu avô me ensinou. E tinha me levado vivo até aquele momento. Resolvi que iria dar chás para o Douglas. Chegando em casa naquele dia, busquei o caderninho do meu avô, pois precisava achar os chás corretos para tratar a pressão alta do Douglas. Depois de muito pesquisar no caderno do meu avô e olhar em alguns livros e revistas que tinha em minha casa, consegui chegar à receita correta. No outro dia, estava levando para ele. Falei que era uma solução natural e que mal não faria, pois eu tinha 40 anos de idade e desde que me entendia por gente fui tratado pelos chás, era cheio de vida e saúde. Com medo, mas cansado de sofrer com os remédios, ele aceitou a minha ajuda e começou a utilizar os chás para a pressão alta. Passei a receita para seu filho, para que ele pudesse fazer os chás todo dia e entregar ao seu pai. Depois dessa ocasião, tive que ir visitar a minha família no interior e fiquei por cerca de 30 dias sem ver o Douglas. Porém, voltando à capital, para minha surpresa, quando cheguei ao hospital para visitá-lo, a enfermeira havia me dito que ele não estava mais por lá, pois tinha recebido alta, e que tinha deixado uma carta na administração do hospital, que deveria ser entregue a mim. Na carta, ele me agradecia muito, dizia que eu tinha recuperado a sua vontade de viver e que agora ele era um novo homem e tinha regulado a sua pressão. Queria passar a ser adepto aos chás, assim como eu era, e espalhar para todo mundo que os chás podem sim salvar vidas. Aquele momento foi um misto de alegria e tristeza. Alegria por ter ajudado o Douglas e tristeza por ser expulso do hospital e não poder mais ser voluntário. Eu acabei sendo expulso, pois não era médico e não poderia ter dado nada a nenhum paciente sem o aval de um médico. A minha dúvida é, eu deveria ter deixado o Douglas sofrer as dores e tristezas porque um médico não acredita, confia no poder da natureza? Depois deste acontecido, eu resolvi que iria estudar cada vez mais, aprender tudo sobre os chás e as ervas, pois eu queria ajudar a quem o hospital não podia ou não conseguia ajudar. Depois de mais de 15 anos de estudo e pesquisa em artigos científicos das universidades mais renomadas do mundo, como Harvard, MIT, Oxford, USP,
eu acabei montando um livro sobre o uso de chás para o tratamento de pressão alta. Motivado por histórias como a do Douglas e de tantas outras pessoas que sofrem com a pressão alta, eu desenvolvi o programa Cura pelos Chás, um método 100% comprovado cientificamente. Essas descobertas já ajudaram a controlar, tratar e prevenir a pressão alta de milhares de pessoas fora do Brasil. Eu me senti na obrigação de fazer este vídeo e dar a oportunidade para você também ter acesso. Mas, infelizmente, você não vai encontrar essas informações em outro lugar, pois existem indústrias que não querem que você saiba dessas informações. Indústrias que faturam bilhões de reais à custa do sofrimento das pessoas. Preste bastante atenção. A pressão alta é uma epidemia. Cerca de 25% dos brasileiros possuem essa doença. E isso é gravíssimo. Provavelmente você tem essa doença, ou alguém que você conheça tenha. Hoje, aproximadamente 30 milhões de pessoas sofrem de hipertensão arterial. Para você entender a gravidade, hoje, com as pessoas cada vez mais ficando obesas, o risco de aumentar os casos de pressão alta chegam em até 90%. Todos os anos, novas pessoas são diagnosticadas com pressão alta. Pessoas que, assim como você, sofrem as consequências dessa epidemia. A pressão alta ou hipertensão é uma doença que mata cerca de 9 milhões de pessoas todos os anos. E eu não quero que você seja uma destas 9 milhões. Se você está assistindo este vídeo, com certeza você já descobriu. E eu sei que não é fácil ter de lidar com a pressão alta. Não é fácil o fato de ter que gastar mensalmente com consultas médicas, remédios, sentir dores, ter os efeitos colaterais, ter um medo de morrer a cada instante ou a cada ano. Não é fácil e eu te entendo. Se você está assistindo este vídeo, é um sinal que você está assumindo o controle da sua vida e não pretende tornar-se mais uma vítima dessa triste estatística. Eu quero mostrar para você como controlar, tratar ou prevenir a sua pressão naturalmente, tudo cientificamente comprovado. Eu quero mostrar para você as evidências, mas antes você deve estar se perguntando: por que estas descobertas não foram divulgadas em jornais, revistas, televisões ou blogs? E a resposta é muito simples. O mercado de remédios farmacêuticos movimenta mais de R$ 1 trilhão em todo o mundo. E eu pergunto para você, qual o interesse da indústria farmacêutica em revelar qualquer possibilidade de você controlar, prevenir ou tratar de forma natural e eficaz a sua pressão alta? Nenhuma! A indústria, pelo fato de que é mais lucrativo manter você gastando mensalmente centenas de reais em remédios, por mais triste que isso pareça, é mais lucrativo para a indústria manter você doente do que mostrar para você uma solução definitiva. E durante meus estudos sobre doenças, medicina natural, ervas e chás, eu descobri algo chocante. E acredito que você também irá ficar chocado. Eu descobri que as indústrias farmacêuticas te enganam. E o seu médico também te engana, pois ele sabe disso. Você sabia que as indústrias farmacêuticas pagam aos médicos para te indicar o uso de remédios? É isso mesmo. A maioria dos médicos recebe uma grana para poder te indicar remédios. E por isso eles são contra o uso da natureza para se curar. Pois se você souber o que eu sei, souber como utilizar as plantas para curar suas doenças, você não vai mais comprar remédios. E isso fará com que eles percam dinheiro. É isso mesmo que você leu. Não fique chocado, pois é a mais pura verdade. E não estou inventando isso. Foi dito por um próprio médico, Dr. Carlos Baiman. E você pode procurar no Google sobre a medicina da doença. Lá você vai entender do que eu estou falando. É triste, porém eu tenho a certeza de que você chegou até aqui é porque cansou de ser enganada. Ao longo das décadas, estudos feitos pelas mentes mais brilhantes do mundo já vêm mostrando que a pressão alta é totalmente controlável e tratável. E eu vou mostrar isso para você. Apenas quero que você entenda que pessoas saudáveis não são lucrativas para a indústria. A única forma da indústria crescer é cada vez mais pessoas ficando doentes e dependentes do uso de remédios. Se a cura ou tratamento perfeito para pressão alta ou hipertensão arterial fossem os remédios, por que o número de pessoas com pressão alta crescem a cada dia? De 2006 até hoje, mais de 15 milhões de pessoas adquiriram a hipertensão arterial. Isso faz sentido para você? Nosso sistema de saúde está completamente atrasado. E por causa deste atraso, milhões de pessoas como você estão sofrendo todos os dias.
jovens, adultos, idosos, homens e principalmente mulheres. Todos estão em risco. Em um mercado tão poderoso como a indústria farmacêutica, eu posso estar me arriscando e muito, correndo um risco de vida ao liberar este vídeo publicamente. E eu estou me arriscando muito. Porém, lembra do Douglas, da história que eu te contei lá no início? Pois é. Se este vídeo puder salvar pelo menos a vida de uma pessoa, eu já ficarei muito feliz. Com o programa Cura pelos Chás, eu quero te dar uma alternativa real. Uma alternativa para você controlar, tratar e prevenir a pressão alta, diminuindo o uso de remédios e seus efeitos colaterais. Entenda que a natureza do seu corpo é inteligente. Nosso corpo entra naturalmente em equilíbrio. Então, se você desenvolveu a pressão alta, algo está errado. Mas o que é feito hoje é tentar tratar e tentar controlar a pressão alta, atacando os sintomas e não a raiz do problema. Quero convidar você para conhecer o seu corpo, para saber o que acontece de verdade. Mitos como, ao tomar remédios, você consegue controlar a pressão alta. Isso não é verdade. Você não tem controle da pressão alta através dos remédios. E é isso mesmo. Suas dores e sintomas não estão controlados, eles estão medicados, o que é diferente. Não é lucrativo para a indústria farmacêutica ensinar para você como controlar, tratar ou prevenir a pressão alta. Mas é totalmente lucrativo se você se medicar. Eles querem que você compre mais e mais remédios. Principalmente porque o risco de um remédio causar outro problema em seu corpo é muito grande. E é isso mesmo que você ouviu. Estou falando que você é a pessoa mais lucrativa do mundo para a indústria farmacêutica. Eles não querem saber se você tem uma história de vida, netos, filhos ou sobrinhos. Não querem saber se você sofre com os efeitos colaterais. Isso é chocante, eu sei. A maioria das causas de pressão alta no mundo são obesidade, má alimentação, hereditário, estresse, abuso de álcool, sal ou etc. E quando você vai para se diagnosticar com profissionais de saúde, costumam passar duas coisas. Primeiro, diurético, drogas utilizadas para aliviar a pressão arterial através da eliminação de fluidos. Inibidores de enzima, utilizados para tentar inibir a atividade hipertensiva. Ou seja, são formas totalmente artificiais de controlar a pressão alta, quer dizer, medicar. Na verdade, essas duas soluções que a indústria farmacêutica diz ser milagrosas é tapar o sol com a peneira. Eles não vão na raiz do problema. O que 99% das pessoas e até profissionais de saúde não sabem é que com o uso dos chás o tratamento da pressão alta é mais profundo. E por não ser algo que vai afetar negativamente o corpo, o seu uso pode ser mais contínuo e duradouro. Diferente dos remédios, que com uso contínuo podem afetar o corpo e causar doenças. Informações de pesquisas que foram feitas na Universidade da Carolina do Norte não chegaram até você. Afinal, não é esse o interesse das indústrias. Porém, controlar e prevenir a pressão alta já é uma realidade para muitas pessoas. E eu fico bastante feliz em revelar isso para você. Quero mostrar para você, no programa Cura pelos Chás, exatamente o que você precisa fazer para trazer equilíbrio à sua pressão e normalizar. Basta seguir um passo a passo. Essas são algumas coisas que você vai aprender no programa Cura pelos Chás. Vou ensinar para você quais os melhores chás para tratar e prevenir a pressão alta. Como fazer estes chás, como usar os chás, quais seus efeitos, suas contraindicações e tudo o que você precisa saber para utilizar os chás de forma segura e eficaz, sem efeitos colaterais. Porém, o único efeito colateral bom é que no programa, caso você esteja acima do peso, naturalmente seu corpo vai eliminar o excesso de gordura. O programa Cura pelos Chás é todo em livro digital, onde você vai receber em seu e-mail o livro para ler onde quiser, seja no seu computador, no seu notebook, smartphone, tablets e etc. No livro, eu ensino passo a passo para você recuperar a sua saúde de forma simples, em um método rápido e de fácil utilização. E o mais importante, o programa funciona para todos, homens, mulheres, jovens, idosos e etc. Mesmo que você lute anos contra a pressão alta, ou já esteve acima do peso, tentou de tudo. Os chás que contém no programa foram comprovados em inúmeros estudos, milhares de pessoas já se beneficiaram dos seus resultados e hoje vivem uma vida livre e saudável. Agora, você deve estar se perguntando, quanto um programa tão completo e eficiente como este custaria? Mas antes de lhe revelar o preço, gostaria que respondesse mentalmente algumas perguntas.
Quanto custaria para você controlar, tratar ou prevenir definitivamente suas doenças de forma natural? Quanto você gasta mensalmente com remédios e consultas? De 500 a 800 reais por mês? Ao longo de um ano, isso daria mais ou menos o quê? 6 mil reais em gastos com a sua saúde? Tenho certeza que você pagaria milhares de reais para ter a liberdade de olhar o seu futuro e ter a certeza que poderá realizar os seus sonhos ao lado da sua família. Tudo isso é um método comprovadamente eficiente, prático e direto ao ponto. Para você ter uma ideia, se eu fosse lhe cobrar pelos meus 15 anos de estudos, e seriam pelo menos 2 mil reais pelo método que eu desenvolvi e descobri. Mas eu sei que nem todos têm condições de arcar com este valor. E o meu intuito não é ficar trilionário como as indústrias farmacêuticas. Por isso, não vou te cobrar o valor de 2 mil reais, nem mesmo a metade disso, muito menos um terço disso. Eu resolvi cobrar o valor de R$ 197 reais por este programa completo. Mas, para você que está assistindo agora este vídeo, eu farei algo ainda melhor. Para você ter acesso agora ao exclusivo programa Cura pelos Chás e ter o controle da sua vida e da sua saúde, você pagará apenas hoje o valor de R$ 47 reais à vista, ou em até 6 vezes de R$ 8,67. Para fazer sua inscrição e garantir o seu lugar na turma do Cura pelos Chás, basta clicar no botão abaixo e você será redirecionado para uma página de pagamento. Uma página totalmente segura, blindada, criptografada e certificada. E para você que garantir sua vaga hoje, eu ainda preparei uma surpresa especial. Ao adquirir o programa Cura pelos Chás hoje, você ganhará um super bônus surpresa. Eu confio tanto no programa que desenvolvi que te darei uma garantia de 30 dias. Se você não achar nenhuma transformação, é só mandar um e-mail para o nosso suporte que devolveremos seu dinheiro. Agora, você tem duas opções. Você tem a chance de não acreditar neste método e ficar utilizando pílulas acreditando que algum dia farão efeito, ou você tem a chance de se curar através de um programa com métodos 100% natural. Atenção! Corra e clique agora para reservar o seu lugar, pois a promoção do valor e do bônus surpresa é só ter o contador abaixo chegar a zero. Garanta sua vaga no programa antes que esse vídeo seja retirado do ar pelas indústrias farmacêuticas que só pensam em ganhar dinheiro. Um grande abraço e nos vemos do outro lado.